Era uma quinta-feira comum na aula de história. Última aula do dia antes do recesso de julho começar. Todo mundo estava animado, conversando sobre os planos para as férias. Nosso professor, o Sr. Martinez, era super tranquilo e tinha deixado a gente assistir um documentário enquanto ele corrigia provas. Eu lembro exatamente do momento em que aconteceu. Estava mandando mensagem para minha mãe dizendo que ia direto para casa quando a voz da vice-diretora explodiu no alto-falante. Ela nunca falava no microfone, então já foi estranho. Mas o tom de voz dela, nunca vou esquecer. Ela estava claramente tentando não gritar quando disse: "Atenção, professores, lockdown imediato. Repito, lockdown imediato. Isto não é um simulado." O Sr. Martinez ficou branco. Ele literalmente congelou por uns 3 segundos antes de correr para a porta e trancá-la. Apagou as luzes tão rápido que derrubou uma pilha de livros. "Todo mundo para o armário de materiais agora!" Ele sussurrou gritando. A gente se espremeu naquele armário minúsculo que ficava no fundo da sala. Éramos 28 alunos. Estava quente, apertado, e eu conseguia sentir o coração da garota ao meu lado batendo acelerado. Ficamos em silêncio absoluto por uns 5 minutos. Então, ouvimos a porta do pátio sendo arrombada. O barulho de vidro quebrando ecoou pelos corredores. Alguém começou a gritar lá fora, mas não conseguíamos entender as palavras. Parecia bêbado ou drogado. De repente, ouvimos passos arrastados no corredor. Lentos, deliberados. A pessoa estava checando cada porta, sacudindo as maçanetas. Quando chegou na nossa sala, começou a bater. Não forte, mas persistente. Toc, 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 como se tivesse todo o tempo do mundo. "Eu sei que tem gente aí dentro", disse uma voz masculina, arrastada. "Só quero conversar." O Lucas, que estava perto de mim, começou a tremer tanto que eu tinha que segurar o braço dele para não fazer barulho. Uma menina do outro lado do armário estava chorando em silêncio, com a mão na boca. A batida parou. Pensamos que ele tinha ido embora. Mas então ouvimos algo sendo arrastado pelo chão. O homem tinha puxado uma carteira e estava tentando usar para arrombar a porta. O barulho de madeira batendo contra madeira, repetidas vezes. O Sr. Martinez se posicionou na frente do armário, com um extintor de incêndio nas mãos. Ele estava pronto para nos defender. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvimos sirenes. Muitas sirenes. Os passos se apressaram e correram na direção oposta. 40 minutos depois, a polícia nos tirou de lá. Descobrimos que um ex-aluno que tinha sido expulso no ano anterior por ameaçar um professor tinha voltado. Ele estava sob efeito de drogas e carregava uma faca de caça. A secretária do portão tinha conseguido acionar o botão de emergência antes dele entrar. Ele foi preso tentando pular o muro dos fundos. Até hoje, quando ouço batidas lentas em uma porta, meu coração dispara. Minha escola fica bem ao lado de um conjunto habitacional. Tipo, literalmente do outro lado da grade. Durante o intervalo, dá para ver as pessoas andando pela rua, indo ao mercadinho, essas coisas. Isso aconteceu em setembro, num dia ensolarado. Eu estava no segundo intervalo com meus amigos da 8ª série, jogando basquete na quadra externa. De repente, a Mariana apontou para a grade e disse: "Cara, aquele homem está nos olhando de um jeito muito estranho." Era um cara de uns 40 anos, magro, com uma jaqueta suja mesmo fazendo calor. Ele estava parado do outro lado da grade, as mãos segurando as barras de ferro, só observando. Quando percebeu que tínhamos notado ele, começou a sorrir. Não era um sorriso normal. Era torto, meio demente. A inspetora Dona Célia se aproximou e pediu para ele ir embora. Ele não se mexeu. Só ficou lá, sorrindo e olhando para a gente. Ela pegou o rádio e chamou o diretor. Antes que qualquer coisa pudesse ser feita, o alarme de lockdown tocou. Não era a voz de ninguém, só aquele som alto e estridente. Tipo sirene mesmo. Os seguranças começaram a gritar para todo mundo entrar. Teve pânico, gente correndo, tropeçando.
Meu amigo Pedro caiu e ralou o joelho, mas nem sentiu na hora pela adrenalina. Nos empurraram para dentro do ginásio, tipo uns 200 alunos, e trancaram todas as portas. As professoras estavam no celular, obviamente falando com a polícia, mas ninguém explicava nada para a gente. Ficamos lá dentro por quase 2 horas. O pior foi que as janelas altas do ginásio davam para o estacionamento, e de vez em quando a gente via movimento lá fora. Carros de polícia, muitos carros de polícia. Quando finalmente liberaram a gente, descobrimos a verdade pela boca pequena. O homem tinha tentado escalar a grade. Quando os seguranças foram impedir, ele puxou uma corrente grossa de dentro da jaqueta e começou a gritar que ia ensinar uma lição para os demônios da escola. A polícia descobriu que ele era um morador do conjunto que tinha histórico de surtos psicóticos e havia parado de tomar a medicação há semanas. Ele achava que nossa escola era uma base de operações demoníacas e que as crianças estavam em perigo. Minha amiga Sofia, que mora no mesmo prédio que ele, contou depois que nas semanas anteriores tinha visto ele colocando papéis escritos em sangue, ou tinta vermelha, a gente espera, na porta dos vizinhos, com mensagens sobre salvação e purificação. O cara foi internado. Agora tem seguranças fazendo ronda do lado de fora da grade. Mas toda vez que passo por aquele ponto da quadra, olho automaticamente para ver se tem alguém do outro lado. Tenho 23 anos e consegui um trampo como assistente de TI na escola onde me formei. É tipo um estágio, mas pagam bem. Trabalho no porão da escola, onde ficam todos os servidores e equipamentos de rede. O porão é meio bagunçado, cheio de caixas velhas e equipamentos antigos, mas a sala técnica onde fico é pequena e organizada. Tem 2 mesas grandes, um sofá velho, mas confortável, ar-condicionado potente, coisa que o resto da escola não tem, e claro, todos os servidores piscando com suas luzinhas. O único problema é que a sala não tem porta de verdade. É tipo uma entrada aberta com uma cortina pesada. E a porta principal do porão não tranca direito. A fechadura está quebrada há meses. Trabalho com 2 caras, o Rodrigo e o Thiago. Mas naquele dia eles estavam no 2º andar resolvendo o problema de internet nas salas. Eu estava comendo um lanche quando meu celular tocou. Era a secretaria avisando: lockdown imediato. Possível invasor armado no prédio ficar onde está e se esconder. Meu coração disparou. Apaguei as luzes rapidamente e a tela do computador. Mas que merda eu ia fazer? Não tinha porta para trancar. Não tinha onde me esconder direito. Peguei meu celular e mandei mensagem para o Rodrigo e o Thiago. Nenhum respondeu. Fiquei no escuro, sentado na cadeira, tentando não fazer barulho. 15 minutos se passaram. O silêncio do porão era perturbador. Lá embaixo não chegava som nenhum dos andares de cima. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Então ouvi a porta enferrujada do porão se abrindo com aquele rangido característico. Alguém estava descendo as escadas. Passos rápidos, apressados. Me joguei embaixo da mesa, meu corpo inteiro tremendo. Tentei controlar a respiração. A pessoa entrou na sala técnica. Não acendeu a luz. Só ficou parada ali. Eu conseguia ver os tênis dela através da fresta entre a mesa e o chão. Tênis preto, calça jeans, silêncio absoluto. Meu celular vibrou. Uma mensagem. O som foi alto no silêncio. Eu quase gritei de susto. Os passos vieram na minha direção. Rápido. Não tinha mais opção. Saí rastejando debaixo da mesa gritando: "Não me mata, por favor, eu não vi nada." A pessoa me puxou pelo braço, levantando eu do chão. Quando olhei, era um homem que eu nunca tinha visto. Uns 30 e poucos anos, camiseta preta, mochila nas costas, olhos arregalados. "Calma, irmão", ele sussurrou. "Também tô me escondendo. Tem uma saída aqui embaixo?" Meu cérebro não estava processando. Quem é você?" "Vim buscar minha filha. Um professor mandou eu me esconder. Tem saída aqui?" Algo não batia. Minha cabeça estava confusa. Tem ali na...
Meu celular iluminou com outra mensagem. Era do Tiago. Cara, cuidado. Um doido invadiu a escola e esfaqueou o professor Henrique no estacionamento. Ele tá usando camiseta preta e mochila. Polícia tá chegando, fica escondido. Meu sangue congelou. Olhei para o homem. Camiseta preta. Mochila. Ele percebeu minha expressão mudando. Seus olhos se estreitaram. Eu só corri. Corri direto para a escada. Ouvi um grito atrás de mim e depois um estrondo. Um tiro. A bala acertou um cano de metal. O barulho reverberou pelo porão inteiro. Subi aqueles degraus mais rápido do que nunca na minha vida. Explodi pela porta do porão direto nos braços de 2 policiais que estavam posicionados no corredor. Ele tá lá embaixo. Ele atirou em mim. Gritei, mesmo a bala não tendo me acertado. Os policiais desceram com as armas em punho. O homem tentou fugir pela saída dos fundos do porão, mas outros policiais já estavam esperando lá. O professor Henrique sobreviveu, graças a Deus. A facada pegou o ombro, não atingiu nada vital. Descobrimos depois que o invasor era um ex-marido de uma das professoras. Ela tinha uma ordem de restrição contra ele, mas ele tinha descoberto onde ela trabalhava. Ele achava que ela estava tendo um caso com o professor Henrique, o que não era verdade, e veio resolver a situação. Até hoje, não consigo trabalhar sozinho no porão. Sempre espero o Rodrigo ou o Tiago chegarem primeiro, e aquele som do tiro ecoando nas paredes de concreto. Cara, isso vive na minha cabeça. Toda vez que ouço um barulho alto, meu corpo inteiro trava.